Olá, eu sou o professor José Rosa dos Santos Júnior e este vídeo é sobre a inscrição para professor formador do curso de Letras Vernáculas da Universidade Estadual de Santa Cruz. A inscrição é para o grupo L02, que contempla as disciplinas Introdução aos Estudos Literários 2, Literatura, Correntes Teórico-Críticas, e Prática Educativa 6, Literatura Infanto-Juvenil aplicada à sala de aula. Como já foi dito, eu sou o professor Dr. José Rosa dos Santos Júnior. Eu sou graduado em Letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz, com mestrado em Literatura e Diversidade Cultural pela Universidade Estadual de Feira de Santana e doutor em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, eu sou professor de Língua Portuguesa e Literaturas do Instituto Federal do Pará, campus Marabá Industrial. Hoje nós veremos as principais correntes teórico-críticas da literatura do século XX, do século XIX, melhor dizendo. E o objetivo desta aula é exatamente fazer com que os alunos compreendam que existem modalidades e modelos diferenciados de se entender e de se ler o texto literário. É sabido que o efeito estético, a recepção literária é diferente a depender do contexto histórico, a depender do leitor que do leitor que receberá esse texto e algumas correntes entendiam o texto, algumas correntes críticas e teóricas que nasceram a partir do século XIX entendem o texto literário de forma diferenciada. E é isso que nós iremos ver na aula de hoje. Por conta do tempo, nós não nos debruçaremos sobre todas as correntes críticas e teóricas da literatura. E iremos ver o formalismo russo, o neocriticismo e a crítica psicanalítica. Né? A parte essas três correntes, nós temos ainda o pós-formalismo, o estruturalismo, mas isso ficará para uma outra oportunidade. Então, o objetivo principal desta aula é entender como essas correntes teóricas influenciam no nosso modo de ler o texto literário, influenciam no modo de recepção e, consequentemente, influenciam no modo em que os efeitos estéticos afetam os leitores a partir da perspectiva teórica que são mobilizadas para o entendimento do texto literário. O primeiro que a gente vai ver é o formalismo russo. Né? O formalismo russo entende a obra literária como uma obra autônoma. Né? A gente vai ver, por exemplo, na crítica sociológica, o modo como a crítica sociológica lerá a literatura, né? Que a literatura, de certa forma, irá revelar elementos da sociedade, do contexto histórico-social. Então, para a crítica sociológica, é difícil, é complicado ler a literatura de forma autônoma, uma vez que a literatura, o artefato literário, se encontra implicado e comprometido com esse contexto. Para os formalistas russos, o modo como eles encaravam o texto literário era deslindando, era apartando a obra dos reflexos sociais. Então, os formalistas russos não via a obra como um reflexo social e via essa obra apartada ou essa obra independente do contexto social. Logo, não se trata de uma perspectiva geneticista do nascimento da obra. Né? Então, a crítica genética que vai, de certa forma, percorrer o nascimento do texto é apartada da ideia do formalista russo, exatamente por entender a obra como algo autônomo. Né? Então, pode-se dizer
que os formalistas russos tinham uma visão estritamente imanentista da obra, não é? E não se preocupavam muito com o referente, né? A preocupação dos formalistas era com a forma, com a mensagem, né? O que a literatura veiculava, não do que a literatura fala, qual é o seu referente, qual é o seu contexto, qual é o reflexo social que a literatura performativa representa, mas a obra, a narrativa como algo autônomo. Então, os formalistas também, por outro lado, procuravam a literariedade, né? O que faz da literatura a literatura, quais características, né, pode, conferiam ao texto literário essa característica de literário. Né? Então, o mais importante era a obra, não era o autor, não era o leitor, não era o contexto, era a obra em si, a obra em toda a sua autoria. O neocriticismo, que se debruçou muito mais sobre o poema, né, via também o poema como objeto em si mesmo. Não é? Então, a ideia que os teóricos do neocriticismo entendiam é que para se chegar ao poema, né, a leitura que se espera de um leitor de poema é uma leitura que tente desmontar este poema, né, as partes do poema, né, o poema enquanto objeto autônomo também. Né? Então, o neocriticismo se apresenta próximo ao formalismo porque via o poema como uma coisa objetiva, né, com vida própria, desligado de uma autoria e de um leitor, ou seja, independente do leitor, independente do autor, independente do contexto, a obra se ergue imperiosa e veicula sentidos para além do leitor e para além do próprio autor, da própria autoria, né? Então, logo, o neocriticismo acreditava numa análise literária objetiva, né, que não vai variar de acordo com o leitor, que não vai variar de acordo com o contexto, né? E o poema é um objeto e a única maneira de analisá-lo é sendo objetivo, né, colocando de lado as características da plurissignificação, da do multifacetamento do poema, das várias interpretações. O neocriticismo não acredita nessa possibilidade das várias interpretações, porque a obra é autônoma e veicula determinados sentidos, independente de tempo de recepção e de autoria. E a crítica psicanalítica, por sua vez, acredita, né, nesses instrumentos psicanalíticos, né, da questão do inconsciente, principalmente a partir de Freud, podem ajudar no entendimento da obra literária, né, que a obra literária veicula determinadas características psicanalíticas, principalmente de sua autoria. Né? A partir da autoria, ainda que de contrabando, ainda que de contrabando, ainda que de forma clandestina, esses traços psicanalíticos constituíam a obra. Então, uma determinada temática que se repete, determinadas escolhas linguísticas que se repetem na obra de determinado autor, isso pode ser respondido pela psicanálise, ou seja, entendendo o contexto, entendendo a autoria, entendendo a relação vida e obra, pode-se aprofundar o entendimento da obra literária. Então, essas, né, teórico-críticas, essas correntes teórico-críticas servem para aprofundar e para apresentar um leque de opções do entendimento do texto literário, da leitura da literatura. E aqui é a nossa referência. Muito obrigado e até a próxima.